Programa Fé Perfeita. Um grande shalom a todos vocês. Este é o programa Fé Perfeita. Eu sou o pastor César Augusto. Estou aqui apresentando um momento de fé, um momento de inspiração, um momento para crescimento espiritual. Estou chamando você para uma imersão na Bíblia, para um aprofundamento, para um conhecimento melhorado, muito melhorado, de tudo aquilo que nós aprendemos com relação a Deus e sua palavra. Eu tenho vindo nos programas anteriores falando sobre o grande mistério que é a Bíblia. Se você olhar, desde o seu primeiro capítulo, nos fala de um grande milagre, o milagre da transformação, de tirar o universo do nada, tirar da teoria do nada e trazer à existência todas as coisas. Fazer com que, por uma palavra, se criasse as galáxias, se criasse os planetas, se criasse o Sol, a Lua, o mar, a terra seca aparecesse, as plantas, os rios, os lagos, também vimos a aparição dos animais. E, por último, esta obra-prima, que não é outra coisa senão um milagre. Eu não quero crer que nós somos produtos do acaso, que estamos aqui por um acidente. Nós viemos aqui para testificar do milagre da existência da vida, de que um pequeno gens, um espermatozoide, é capaz de produzir uma pessoa tão inteligente, tão capaz, tão bonita, como é você que está me assistindo e participando comigo deste programa. Então, falamos do grande milagre do aparecimento de todas as coisas que estão hoje diante dos nossos olhos. E também temos o milagre de que podemos crer que existe um ser invisível, infinito, que foi capaz de criar todas estas coisas apenas por palavras, pela palavra do seu poder. Nós falamos nos programas passados sobre o nascimento, o aparecimento de João Batista, pegando toda a trajetória do ser humano, que eu já disse que é um milagre, e é um milagre maior ainda, e talvez você não tenha visto isso, é que este Deus tão poderoso se interesse por pequenas coisas na história da tua vida. Ele é capaz de se interessar em te dar felicidade, em acalmar teus nervos, em organizar tua vida, em perdoar os seus erros, em te ensinar o que é correto. Tudo isso é um milagre. E se preocupou tanto de dar a você a oportunidade de você nunca cruzar deste mundo para a eternidade como uma pessoa perdida, sem esperança. Ser salvo é um dos maiores milagres que Deus criou. É a oportunidade de você ter os seus pecados, os seus erros perdoados. E então sair desta vida com a certeza da vida eterna. Nós estamos estudando a linhagem do ser humano, que todos eles, todos nós, viemos ao mundo como pecadores, falando mentiras, fazendo coisas erradas, e Deus, na sua infinita graça, paciência, bondade, deu a mim e a você a oportunidade da regeneração. Então vimos o nascimento de Cristo, que é um milagre, sem a necessidade do contato físico de um homem com uma mulher, nasce Jesus. Jesus é a obra-prima, é o princípio de uma nova criação. Deus fez a primeira criação através de Adão, ele caiu, mas Deus propõe, através de Cristo, criar uma nova criação. E desta feita, esta criação serão os futuros governantes do planeta Terra. Não é um milagre?
Você que talvez more num casebre, você que talvez more e tenha tido uma vida sofrida, Deus oferecer a você a oportunidade de vencer todas as barreiras, se assentar com Ele e, na eternidade, reger as nações. Eu acho isto um milagre fantástico, a proposta da Bíblia. Isto sem falar nas coisas que Ele faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ele é aquele que nos sara de todas as enfermidades, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que abre as portas para que possamos conseguir o pão nosso de cada dia. Preste atenção que você não tem emprego, você não tem saúde, você não tem a casa para morar, você não tem a família que você tem por um acidente. É um milagre. Há muitas pessoas que se formaram e estão morando debaixo da ponte. Há muitas pessoas que quiseram, na sua boa intenção, construir um lar e uma família e foram infelizes. Mas você que tem isto é um milagre. Muitos estão tentando encontrar um trabalho, um emprego para levar para casa o pão. E Deus fez este milagre, colocou diante de você. E às vezes você tem pessoas que, ao invés de agradecer a Deus pelo milagre, eles começam a reclamar daquilo que estão ganhando, daquilo que estão levando para casa e vivem uma vida de insatisfação e nunca de gratidão a Deus. Muito bem. Então nós vimos que na vinda de Cristo aqui na terra, sua primeira vinda, ele enviou um profeta que também é produto de um milagre. João Batista nasce misteriosamente, porque o pai já era velho, passado de idade, a mãe também, e vem um anjo, tudo isso é milagre. Então dá a eles a promessa e João Batista vem, eu já disse, no espírito e virtude de Elias, e não é uma reencarnação, porque estamos falando aqui de manifestação. Elias não morreu, foi levado aos céus numa carruagem e volta a unção que estava sobre ele, sobre Eliseu, numa porção dobrada, e mais tarde agora se manifesta neste homem chamado João Batista. Então ele aparece no deserto da Judéia, ele aparece com uma mensagem que é uma mensagem necessária. Talvez você não perceba, mas João vem pregando o arrependimento e anunciando a chegada do reino dos céus. Preste atenção. Quando eu disse arrependimento, eu estou usando aqui no português uma palavra que derivou-se do grego, que quer dizer metanoia, quer dizer mudança de mentalidade, mudança da forma de pensar, de ver as coisas. E esta é a coisa que nós estamos tentando fazer aqui, é levar você a entender o grande mistério do aparecimento dos céus e da terra, da tua própria vida. Talvez você nunca pensou assim, mas eu sou um milagre. Eu gostaria de deixar com você o meu testemunho pessoal. Quando a minha mãe se engravidou de mim, ela tinha um outro filho, ela tinha tido um filho há pouco tempo e ela não queria aquela gravidez. Então, ela foi levada a uma farmácia, aplicou-se uma injeção para que provocasse um aborto, que isto, na verdade, é um crime. É um aborto, é um crime. Nunca faça isto, irmã. Senhora, moça que está me ouvindo, nunca faça isto. Mas a minha mãe tentou fazer e ela fez. Só que a injeção não funcionou e o milagre aconteceu. E eu estou aqui. Então eu já começo dizendo, olha, eu sou o vencedor, isto é um milagre. Eu venci, havia milhões de espermas nadando junto comigo, que são meus irmãozinhos, que queriam encontrar o óvulo da minha mãe. Mas eu os venci. O milagre de Deus colocou força dentro de mim e eu corri, eu ultrapassei e cheguei primeiro. E quando fui colocado dentro daquele óvulo, fechou-se a porta e eu estou aqui vivo. Então, o milagre da sua existência, você não é qualquer um. Você começou a vida vencendo.
E não é porque tem uma dificuldade, um problema, uma luta, uma doença, que você vai desanimar. Eu quero dizer para você que o Deus de milagres está aqui diante de nós, dando-nos uma oportunidade, através desta meditação, de você mudar de mentalidade. Chegou a hora de parar de reclamar, chegou a hora de parar de murmurar, chegou a hora de confiar em Deus, de levantar os seus olhos para os céus e não olhar o tamanho da montanha, mas olhar a que o socorro vem além das montanhas. Não é assim que o salmista diz? Para os montes olharei, de onde me virá a salvação? As pessoas às vezes só olham a montanha. Olha de onde vem, acima das montanhas está o infinito Deus Todo-Poderoso. É muito maior do que essa doença, do que esse problema que você tem na família, na saúde, nas finanças, seja lá o que for. Eu estou aqui para apresentar a você um Deus de milagres. Então, João Batista aparece para pregar a metanoia, que quer dizer uma mudança na forma de ver e de pensar. E as pessoas, se elas não mudarem a mentalidade, elas caminharão para o fracasso. Eu quero lembrar a você aonde é que você pode encontrar esperança na sociedade que vivemos. Aonde? Na política? Você sabe o que é que está diante de nós. Se você colocar a sua fé no conceito daqueles que fazem as opiniões dos artistas das novelas, ou do YouTube, ou do Instagram hoje, daqueles que são famosos, você vai se dar mal. Se você olhar para a religião é um desastre. A religião é um fracasso. Todos nós conhecemos a história. Pegue a estrutura da história das igrejas, tanto do catolicismo como do protestantismo, e você sabe quantos escândalos foram colocados nas páginas da história durante o decorrer dos anos. Mas eu não estou falando aqui de Cristo da história, e nem estou falando que há esperança na sociedade contemporânea. Eu estou dizendo que nós precisamos mudar a mentalidade e de não procurar esperança ou fixar a nossa fé em cima disto que nós estamos vendo. Mas, olha, eu estou dizendo que esta Bíblia aqui, ela é um livro de milagres. Estou dizendo que você parar para me assistir neste programa é um milagre. Estou dizendo que Deus quer mudar a sua maneira de ver as coisas, que ainda há chance, que ainda há oportunidade, que ainda dá tempo de mudar, que ainda há oportunidade de você ser curado, ser liberto, ser salvo, sabe? Ter uma vida de aproximação com Deus, ser amigo de Deus. Como é que pode isto? O autor do universo convidar você para uma relação pessoal com ele, isso é milagre. A religião pode te levar a ser um religioso, e é assim que é, tal forma, tal bolo. Se você vai para uma igreja, você vai ser parecido com aquela igreja, mas se você estiver andando com Deus, acontecerá um milagre. A sua vida será o reflexo da imagem deste Deus aqui na terra. Deus não quer que você pareça com uma igreja, Deus quer que você se pareça com Ele. Aliás, este livro de milagres disse que nós fomos feitos para ser conforme a sua imagem e semelhança. Então Deus é um Deus de caráter, de bondade, de santidade, é um Deus bom, é um Deus misericordioso, paciente, longânimo. Isto é o que Deus propõe para nós. Agora, quantos querem mudar a mentalidade? Porque a religião, ela simplesmente faz com que o homem se torne inchado, prepotente, arrogante, vaidoso e chegue ao ponto de dizer assim, ó, eu dou dízimo e eu não sou como este miserável pecador. Você já ouviu isso? Alguém dizer, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com a boa noite. Qual é a diferença? Por quê? Porque a religião tornou as pessoas arrogantes, prepotentes. Você nunca ouviu Jesus fazer tal coisa.
Eu estou pregando o Jesus da Bíblia. É aquele que diz, quando você chegar numa casa, diga Shalom. Se aquela casa for digna do Shalom, o Shalom vai repousar sobre ela. Senão, o Shalom retorna para você. Ou seja, quando você chegar perto de uma pessoa, lhe deseje o melhor, saúde, prosperidade, equilíbrio. Olha, uma vida estruturada, isso é Shalom. Shalom é paz, que coisa boa. É saúde, é prosperidade, é uma vida sem faltar e sem sobrar. É nada faltando, nada sobrando, tudo dentro da íntegra. Isto é o que nós estamos propondo dizer a você aqui, que o Evangelho propicia para as pessoas milagres. Há oportunidade de termos milagres? Sim. Eu estou pregando o poder do Deus que opera milagres. Eu não posso pregar a Bíblia sem pregar milagres da transformação de caráter, da maneira de pensar, de vestir. Se você olhar a religião hoje, ela não tem mais poder para pensar da maneira como Deus pensa, de maneira milagrosa. Ela cedeu, ao invés da igreja transformar o mundo transformou a igreja num clube, num lugar de brincadeiras, num ponto de namoros, num ponto de desfile de modas e de roupas. Por quê? Mas a igreja é o lugar aonde a gente vai para mudar a mentalidade e entender que Deus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que realmente estão atrás de encontrar um milagre. Eu posso mostrar a você que uma Ana vai ao templo, ela precisa de um milagre, ela tem um problema, ela tem uma rival, ela não tem filhos, ela tem uma oração a ser feita, então ela foi ao templo. Eu tenho para te mostrar que um cego de Jericó, o Bartimeu, não tinha mais esperança. Ele foi atrás de um milagre e gritou: Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, me socorre. A mulher cirofenícia, da mesma maneira. Então, nós estamos diante de um Deus que pode pegar um pouquinho de lodo, de terra, de cuspir nele e passar nos olhos e dizer, vai lavar, e o milagre vai acontecer. Ou estou diante de um Deus que pegou um cego, tirou fora da multidão, porque não adianta você tentar andar pela cabeça das pessoas, e cuspiu dentro do olho do cego. E o cego começa a enxergar. Você diz, Deus me livre de alguém cuspir em mim. Pois é. Então, esta é a maneira de você ver as coisas de modo diferente. O Jesus da Bíblia, ele não veio se congratular com a religião dos dias. O Jesus da Bíblia é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, ele é hoje o que sempre foi. Ele será o que sempre foi. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador, o primeiro, o último, aquele que fora dele não há salvação. Então, o Jesus da Bíblia, ele não se congratulou com a religião, muito pelo contrário, ele mudou todos os conceitos da religião. Ele disse, não está escrito na vossa lei, não matarás. Veja só que ele está desmanchando critérios e fazendo uma mudança na mentalidade do povo. Não matarás, ele disse, porém eu vos digo, se algum homem encolerizar contra seu irmão, já é réu de juízo. Veja o que ele estava fazendo, mudando a mentalidade das pessoas. Não está escrito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenções impuras no coração, já adulterou. Então, aqui está onde entra a palavra que criou os céus e a terra, que formou tudo que nós estamos vendo, animais, rios, lagos, pássaros, plantas, e muda a sua maneira de viver. Então, você está vendo mulheres que estão expondo os corpos, vestindo mal, e você virando o rosto, porque alguma coisa mudou o seu conceito. Se não fosse assim, você vestiria como elas estão vestindo, ou você cobiçaria e seria tanto um como o outro adúlteros. Você porque se vestiu, expôs o seu corpo, você porque olhou e cobiçou e se tornou um adúltero. E aí, então, ambos caminhariam para o lugar da perdição, mas ele vem e aparece e disse, eu quero fazer um milagre na sua vida. E automaticamente as coisas começam a mudar e você começa a ter vergonha de se vestir daquela maneira ou de se comportar
da outra maneira como um adúltero e começa a ver as coisas diferentes. Isso se chama metanoia. Isso se chama mudança na maneira de ver e de fazer as coisas. E João Batista apareceu, e aqueles que vieram a João Batista eram religiosos. Olha o capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu Mateus. Então, ora, diz assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus, religiosos, e saduceus, religiosos, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, é hora de mudança de maneira de pensar. Abandone o conceito da religião e vamos aqui agora pensar no que Deus quer da nossa vida. O Evangelho são boas novas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho te propicia uma coisa que a religião não pode te dar. Deixa eu te dar um exemplo. Jesus vai à casa de um religioso chamado Simão. E Simão o convidou para um jantar. Mas naquele jantar aparece uma prostituta, uma mulher que viveu uma vida errada. E a mulher vem e se debruça aos pés de Cristo e começa a enxugar os seus pés, lavá-los com suas lágrimas, enxugá-los com o seu cabelo. E a religião, na figura daqueles que estavam ali, censuraram a mulher e disseram: ora, se ele fosse o que diz ser, ele saberia quem está aos seus pés. Mas aí está. Ele, olhando, disse: Simão, quero te fazer uma pergunta. Um homem devia 500 dinheiro, outro devia 50 dinheiro. E ambos foram perdoados. Quem é que vai ser mais agradecido? E o Simão disse: para mim é aquele que mais foi perdoado. Ele disse: pois é, eu vim na sua casa, você não me recebeu, você tinha religião, você tinha seus pensamentos, mas esta mulher, desde que entrou, não cessou de lavar os meus pés com lágrimas e enxugar com os cabelos. Ele olha para ela e diz: olha que milagre, perdoados são os teus pecados. Eu gostaria de perguntar para você que está em casa: você não gostaria de ter seus pecados perdoados por Cristo? Olha, para uma pessoa não querer ter os pecados perdoados, sabendo que já roubou, já mentiu, já vestiu imoralmente, já adulterou, já foi hipócrita, já foi falso, já fez tudo errado na vida, e Cristo vem e oferece perdão, e ele não quer, ele é demente, ele é louco, ele é uma pessoa que está fora do seu senso. Mas se você, nesta hora, tiver um pouquinho de inteligência aí na sua mente natural, você sabe que eu estou falando com pessoas que precisam de um milagre, o milagre do perdão. O milagre para que você abandone as coisas erradas e comece a viver uma outra vida. E esse é o poder de Cristo. Então, daquele dia em diante, aquela mulher tem seus pecados perdoados, e eu poderia entrar em tantos outros exemplos aqui. Ela vai embora de cabeça levantada. E Deus quer que esse programa termine. É o finalzinho. Nós estamos chegando nos minutos finais. Você com outra mentalidade. Você com uma vida transformada. Você caindo em si, dizendo: eu preciso de ser perdoado, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso da restauração da minha saúde, do meu casamento, da minha alma, de uma relação com Deus. Eu quero ser amigo deste Deus que tem prazer em me ajudar. Esse é o nosso objetivo aqui. E nós convidamos você para um arrependimento nesta hora, para você fechar os seus olhos e pedir a Deus assim: me perdoa, porque eu aceito o teu perdão. E eu vou orar com você que quer ser perdoado, que quer ser curado, que quer ser liberto, que quer ter uma vida transformada, que quer Deus trabalhando e te ajudando. Se você quiser, feche os teus olhos, não te custa nada. Não estou aqui pedindo dinheiro, estou apenas convidando você para ser abençoado e o milagre entrar e acontecer na sua casa. Pai,
terminando estas palavras que eu oro e peço que algo sobrenatural desça agora a favor destas pessoas que pedem socorro, tanto para o corpo como para a alma, para uma mudança de maneira de viver e de pensar. Eu oro que estas pessoas sejam libertas e se salvem, e o poder do Senhor que criou o universo mude também a forma da vida destas pessoas para pessoas tementes, obedientes e que poderão ser testemunhas de grandes milagres acontecendo até hoje. É assim que eu oro e peço em favor de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.